Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, hoje eu resolvi gravar uma aula para vocês, para a gente terminar essa parte relacionada à prosa e ao teatro contemporâneo. Então, na aula passada, acabou a nossa internet bem no finalzinho e eu não pude conversar com vocês sobre a atividade. Então, vocês vão ter um momento da nossa aula de hoje para fazer essa atividade. Então, a explicação começa ali na página 39, tá? Mas na 40 é que tá a especificação ali do que vocês precisam fazer. Então, vocês vão ter alguns autores que estão nessa cor roxinha ali. Vocês vão escolher um deles, tá? Para fazer uma pesquisa. Dentro da pesquisa, vocês vão encontrar qual é a temática utilizada por esse autor que você escolheu e quais são os elementos do estilo desse autor. Então, vocês vão fazer uma pesquisa breve, falando as características mais importantes. Escolhe um deles só, escreve lá para mim e posta no grupo para eu poder validar essa parte da aula de vocês, tá bom? Aí, pessoal, nós vamos passar lá para a página 44, porque já resolvemos até a questão 9, paramos na questão 10. Então, quem não tem essas atividades, gente, precisa procurar e resolver, tá? Porque já logo a gente termina essa apostila e já vamos começar os revisionais. Então, gente, nós temos ali um texto que caiu no Enem. Então, vamos prestar bem atenção na leitura. Enquanto eu leio daqui, vocês acompanham e podem ir lendo aí da casa de vocês. Logo todos na cidade souberam, Halim se embeiçara por Zana. As cristãs maronistas de Manaus, velhas e moças, não aceitavam a ideia de ver Zana casar-se com um muçulmano. Ficavam de vigília na calçada do Biblos. Encomendavam novenas para que ela não se casasse com Halim. Diziam a Deus e ao mundo fuxicos assim, que ele era um mascate, um tec-tec qualquer, um rude, um maometano das montanhas do sul do Líbano, que se vestia como um pé rapado e matraqueava nas ruas e praças de Manaus. Galibe reagiu. Enxotou as beatas, que deixassem sua filha em paz. Aquela ladainha prejudicava o movimento do Biblos. Zana se recolheu ao quarto, os clientes queriam vê-la e o assunto do almoço era só este, a reclusão da moça, o amor louco do maometano. Então, gente, essa obra ela se chama Dois Irmãos, do Milton Raton. E ela narra a história da família de Halim e Zana, que se formaram na segunda metade do século XX. Considerando o perfil sociocultural das personagens e os valores sociais da época, a oposição ao casamento dos dois evidencia. O que essa... O povo não era a favor desse casamento, mas o que isso evidencia? Na letra A ele diz, as fortes barreiras erguidas pelas diferenças de nível financeiro, não se fala na parte de nível financeiro ali, não tem especificação. B, o impacto dos preceitos religiosos no campo das escolhas afetivas. Gente, quando ele fala de maometano, muçulmano, esse preconceito que eles têm com as pessoas, então essa é a questão, Então, esses preceitos religiosos, eles são importantes para a pessoa poder se encontrar afetivamente, Então, a letra B. Por que a C está errada? A divisão das famílias em castas formadas pela origem geográfica. Não estamos falando da origem geográfica, A parte do impacto é sobre os preceitos religiosos. Letra D. A intolerância com os atos litúrgicos, aqui representado pelas novenas e ladainhas. Também não é específico dessa parte, embora fale sobre esses atos litúrgicos, mas não é isso que foca essa oposição em relação ao casamento. A importância atribuída à ocupação exercida por um futuro chefe de família, Ele também não especifica que seja este o problema que acontece ali. Então, a questão 11 é a questão
é bem importante também, ela é uma questão também do Milton Raton, e ela caiu na Federal de Santa Catarina. Observem ali, gente. Ainda me lembro da voz de Emily, a matriarca. Na minha infância, eu a escutava cantar e rezar, não em árabe, sua língua materna, mas em francês, sua língua adotada. Às vezes, essa voz era abafada por outras, mais incisiva, a do meu avô, que evocava episódios de um Líbano cada vez mais distante. Ela, Emily, tinha uns amigos que meu avô considerava snobs e altivos, mas o velho não se importava quando Emily citava com frequência 2 amigos esquisitos e esquivos. Um deles era Armand Verne, um homem muito imaginoso, com trejeitos de dandy e que já morou em Lisboa, Luanda e Macau antes de chegar a Manaus. Félix Delatour, o outro amigo de Emily, era um bretão circunspecto, quase albino, que sofria de uma enfermidade rara, o gigantismo. Os amigos snobs de Emily não me interessavam, mas Félix Delatour e Armand Verne aguçaram minha curiosidade. Então, gente, esse texto, né, nós temos ali algumas questões, ou melhor, uma questão relacionada a ele, mas essa questão é uma questão de somatória que vai até a 32. Então, vejam, gente, o que está sendo falado ali nessa questão. Primeiro, com base no trecho acima e no livro A Cidade Ilhada, de Milton Raton, assinale as proposições corretas. Número 1. O trecho evoca a presença não só do imigrante libanês na literatura de Milton Raton, mas também de outras origens. O olhar estrangeiro está presente também em outros contos do livro, cujas histórias envolvem personagens estrangeiros no Brasil ou personagens brasileiros no exterior. Gente, essa questão ela está correta, porque o Milton Raton ele escreve muito sobre essa parte do estrangeiro, né? A visão que o estrangeiro tem do Brasil e a visão das pessoas que saem do Brasil e vão para o exterior. Então, ele trabalha com isso nesse livro, né? Nesse livro de contos. 2. A passagem. A viagem permite a convivência com o outro, e aí reside a confusão, fusão de origens, perda de alguma coisa, surgimento de outro olhar, encontrada no conto. A natureza ri da cultura, conduz o leitor a uma reflexão sobre os conflitos da condição do estrangeiro. Também é uma questão correta, né? Por quê? Porque quando ele diz que a vida permite a convivência com o outro, né? Então, aí que mora a confusão. Por quê? Porque muitas pessoas não aceitam o estrangeiro, né? E esse não aceitar o estrangeiro faz com que cada um reflita sobre o conflito da própria condição de ser estrangeiro, né? Então, a 2 ali está correta também por causa disso. 4. A Cidade Ilhada é um livro de contos regionalistas que tem como cenário a cidade de Manaus e como personagens habitantes nativos e visitantes estrangeiros que se envolvem em conflitos de caráter local, decorrentes da exploração das riquezas naturais da região amazônica, especialmente as ervas medicinais e a madeira. Gente, essa questão ela não está correta. Por quê? Porque esses conflitos que ele fala de caráter local, eles não são de caráter local, eles têm uma perspectiva universal, ou seja, sem fazer referência à exploração das riquezas naturais, né, da região amazônica. Então, não faz essa especificação. Por quê? Porque é uma perspectiva universal. A questão 8, ela diz assim: o título do livro reflete o isolamento e uma certa pureza que o autor deseja preservar. O Manuara é retratado de forma apaixonada, como aquele indivíduo desconfiado que chegara a reagir com ímpeto em defesa de suas raízes e de suas crenças, e que rejeitara qualquer tipo de hibridismo cultural. Gente, essa parte que também essa questão não está correta, né? Por quê? Porque ela fala assim, ó, defesa de suas raízes e de suas crenças. Essa defesa, ela não é efetiva, não faz referência sobre essa crença, sobre essa defesa das raízes dentro da obra, tá? Então, por isso que ela está errada. 16.
A coletânea é atravessada por tons de humor, leveza, nostalgia e lirismo. As histórias narram desde lembranças de episódios ocorridos na infância, remetendo a ritos de passagem, a dificuldade de relacionamento entre pessoas de culturas diferentes, até cenas poeticamente vividas na velhice e sonhos realizados. Essa está correta. Por que ela está correta? Porque é exatamente isso que o livro traz. Ele traz uma saudade, ao mesmo tempo um pouco de humor, né, para que essa obra seja uma obra leve, né? As histórias que aparecem, elas trazem essa dificuldade de relação entre as culturas, né? E também os sonhos que a pessoa viveu, né? Os sonhos que ela teve, na verdade, que foram vivenciados na sua velhice, né? Então, essa parte cabe ali à obra. 32. No trecho, essa voz era abafada por outra, mais incisiva, do meu avô, que evocava episódios de um Líbano cada vez mais distante. Ocorre uma ambiguidade quanto à referência do pronome que, qual poderia ser resolvida pelo uso do pronome o qual ou a qual, o pronome o qual faria referência ao avô, enquanto a qual faria referência à sua voz. É exatamente isso que acontece, gente. Nesse que aqui, ó, né, essa voz que era abafada por outra, mais incisiva do que o meu avô, que evocava episódios. Quem evocava? A voz ou o avô, né? Então, se substituísse por o qual, estaria ali relacionado ao avô. E se substituísse por a qual, seria para a voz, certo? Então, essa questão também está correta. 12. A obra Dois Irmãos, de Milton Raton, insere-se no contexto estético do romance contemporâneo. O que caracteriza essa inserção, entre outros fatores, vejam a letra A, abandono do enfoque onisciente com acesso irrestrito aos conflitos, né? Então, ele deixa de ter um enfoque de observador, né, que participa da história, porque o narrador onisciente ele observa e né, ele tá ali junto com a história. Para quê? Para que ele tenha acesso a outros tipos de conflitos que aparecem. Então, essa questão está correta. A B, o registro de um panorama sócio-histórico em transformação, não há essa preocupação na obra. Daí no C, a referência a um tema universal, a rivalidade entre irmãos, não é um traço do estilo da literatura contemporânea essa rivalidade. O tratamento realista da paisagem da capital amazonense, né? Não é só isso que para a literatura contemporânea que importa. A utilização do suspense como um recurso ficcional importante. Então, esse suspense ele apareceu muito antes da literatura contemporânea, então também não está correto. Então, a letra certa é a letra A. 13. O que aproxima a ficção de Guimarães Rosa, Emanuelzão e Miguelin e a de Milton Raton em Dois Irmãos é a utilização das conquistas da narrativa moderna a serviço do enredo verificada em outras razões na apresentação de um quadro sócio-histórico instável? Na verdade, não. Por quê? Porque não foi trabalhado esse quadro na obra do Guimarães, né? Do Guimarães Rosa não, mas do Milton foi. Mas é o que ele precisa ver dos dois. Consonância entre a linguagem e a interioridade do personagem. Aí sim, ambos trabalhavam com, ao mesmo tempo, a linguagem e também com o modo de cada pessoa. Cada pessoa é no seu interior, né? Como cada um é no seu interior. Então, essa questão está correta. Por que a C está errada? Utilização de uma temática associada à dimensão regional. Não foi utilizada só nesse momento, foi também utilizada no romance, né, no romantismo. D. Valorização de fontes híbridas da cultura brasileira, né? Então, essas fontes híbridas, ela não aparece também destacada na obra de Milton Raton. Então, também não está correta por causa disso. Na ele fala de visão crítica dos fatos sociais por um viés implícito, escondido, né? Não está escondido, por quê? Porque essa visão crítica ela apareceu em boa parte da obra, né? Dessa literatura regionalista, modernista e também pós-modernista, tá? Na próxima ali, a questão 14,
nós temos o seguinte: observe o fragmento a seguir, extraído do romance 9 Noites, de Bernardo Carvalho. Ele diz assim: o Xingu, em todo caso, ficou guardado na minha memória, como a imagem do inferno. Não entendia o que dera na cabeça dos índios para se instalarem lá. Não pensei mais no assunto, até o antropólogo, que no fim me levou aos Craô, em agosto de 2001. Me esclarecer. Veja o Xingu. Por que os índios estão lá? Por que foram sendo empurrados, encurralados, foram fugindo até se estabelecerem no lugar mais inóspito e inacessível, o mais terrível para sua sobrevivência e, ao mesmo tempo, sua última e única condição? O Xingu foi o que lhes restou. A partir do exposto, assinale a alternativa incorreta. Marquem lá, gente, tem que ser a incorreta, tá? Então, ele diz assim, ó, na letra A: no fragmento fica implícita a ideia de que o sacrifício dos Craô é inevitável para o surgimento de uma nova ordem neoliberal e globalizada. Gente, no texto, nesse trecho específico, essa ideia ela não é explícita. Nós não conseguimos ver essa ideia, né? Então, o que faz com que essa questão seja questão errada. Não é isso que ele está falando. Agora, o que ele está falando? Ele está falando que nessa passagem fica nítido o desconforto do narrador em relação ao Xingu, ao seu desconhecimento relativo à situação dos indígenas, o que reproduz a ignorância realizada em torno das necessidades dessas populações. Então, essa questão é certa. O excerto tem em seu sentido complementado por outra passagem do romance, na qual o narrador afirma que os Craôs são os órfãos da civilização, eles estão abandonados, também está certo. Na D, na passagem, a afirmação de que o Xingu é a última e única condição dos Craô é uma revelação com clara conotação trágica. Exatamente, por quê? Porque a maioria morreu, né, tentando lutar por uma vida melhor. A passagem assinala o estranhamento do narrador-personagem em relação aos Craô. Estranhamento reforçado em outras situações, como, por exemplo, quando o personagem resiste a participar dos rituais da tribo, né? Também é correta essa passagem, né? Seria o narrador-personagem, ele fica meio que perplexo quando ele vê que alguns personagens não querem participar, né, desses rituais. Então, a letra certa ali é a letra A. Gente, então os próximos ali, exercícios, o 15, o 16, o 17, o 18, né? Ali nós vamos fazer na outra aula, né? Vamos resolver. É importante, gente, nós fazermos para a gente poder fazer juntos, fazer a leitura, né? Porque o que acontece muitas vezes, né? A gente fica ali só querendo, vamos fazer ligeirinho, rapidinho, mas daí o que ficou, né? O que eu aprendi em relação aos conteúdos, né? Então, na próxima aula, né, a gente vai continuar ali a partir da página 46, a questão 15, tá? E eu espero que a gente consiga terminar daí, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui. Vou esperar a pesquisa de vocês e vou esperar também a resolução desses exercícios, tá bom? Então, um bom dia para vocês e até semana que vem.